Boa tarde, amigos e amigas, irmãos e irmãs do canal YouTube. Aqui estou mais uma vez para fazer a gravação de um vídeo dos escritos que nos foi revelado no período de 6/6 de 2002 a 12/8 de 2009. São 151 capítulos com quase 7.000 versículos. Está aqui em minhas mãos o capítulo 12 da parte A, com o seguinte tema: as leis corruptíveis devem não impedir o acesso de todos que queiram ir a Cristo e sua glória. Esse capítulo tem 51 versículos. Versículo 1. Portanto, vejamos qual das leis estamos seguindo, pelo comportamento que nos é dado por ela em relação a Jesus Cristo. Se é permitível o silêncio ao invés da mentira, e se falar, dizer somente a verdade. Sua base está sendo usada para a verdade. Versículo 2. Todas as leis corruptíveis que nos conduzem à verdade adotam seu próprio comportamento, mas não impede o regimento de outras leis que as leva à verdade, porque seu objetivo é a verdade que salva. Versículo 3. Porque usa um entendimento como base a outro em melhores condições e promessa. E na forma de entendimento não despreza a liberdade dada a outro entendimento, ainda que seja o mais elevado. Versículo 4. Mesmo não tendo a verdade que salva, não convence de forma adulterada os que a vivem de a tê-las, e aceita a sujeitar-se, certo de não ter a verdade que salva, porém a que acusa e condena. Contudo, não usa com os que almejam a salvação. Versículo 5. Trata-se de lei que atua como deve, na exigência de outra bem melhores. Por causa disso, seu regimento não é aceito por Deus, que exalta e glorifica o único Deus verdadeiro. Não usa sua formação para identificar-se como sendo o único e verdadeiro Deus, para ocultar o que de fato é. Versículo 6. Não é utilizado para roubar a glória que deve ser dada ao grande e poderoso Deus para outros deuses. E quem quiser poderá chegar a ele de entendimento a entendimento, de leis corruptíveis a lei incorruptível. Versículo 7. Quando as leis corruptíveis atuam para impedir a chegada de pessoas ao reino, a Deus vivo, estão a serviço de Satanás. E muito embora não salva, diz ter a salvação, e suas ordenanças produzem um entendimento improdutivo ou produtivo prematuramente. Versículo 8. Tendo a função de impedir, atrapalhar ou confundir, estabelecendo nas pessoas uma forma de entendimento para impedir que chegue a outro mais elevado. E quando aceito é porque foi obrigado, não por sua livre liberdade de opção. Versículo 9. Uma violação à lei da liberdade como outra lei corruptível, tendo um comportamento contrário à liberdade, dando lugar para ser punido por outra lei semelhante, que atua usando a liberdade. Versículo 10. As leis que atuam usando a liberdade para não impedir o acesso das pessoas à verdade são mais elevadas e poderosas que as leis que não usam, porque evitam um comportamento com um entendimento divergente na prática. Versículo 11. E as que não usam a liberdade estabelecem uma forma de entendimento pela força física, não pela divergência apenas verbal, e sofre desgaste, caso exista lei com um comportamento contrário. Versículo 12. Na qual o entendimento domina o poder físico com a sabedoria, e as interpretações que geram poder no entendimento é superior às outras interpretações que produzem ação prática, e as palavras são superior e domina a ação das obras. Versículo 13. Havendo o atrito das leis corruptíveis contra a verdade revelada e o confronto da verdade contra as más obras das leis corruptíveis, quem resiste é o Deus vivo na prática e não existe acordo firmado na prática. Versículo 14. Situação ótima para o diabo e seus anjos, mal para a humanidade, que ficam ainda mais escravizadas ao regime das leis
onde se multiplicam os atritos e a divergência e a violência, por falta de compreensão e entendimento perante o conflito. Versículo 15. Porque o forte domínio das leis sobre o viver humano o faz mais sujeito a elas seu viver, e tudo que se refere a obedecê-los, e o próprio regime o abstém da exigência do certo direito desejado, a qual fica retido mais para fazer a vontade de homem que não domina, que é a sua própria mente. Versículo 16. As leis que aceitam servir de suporte para o acesso à verdade sem restrição firmam acordo com ela e passarão a projetar as pessoas para o único Deus verdadeiro. Se estabelece com o bem e a verdade contra o mal e a mentira. Versículo 17. E os que vivem sob o regime, seu domínio, agora depende da verdade para a sua sobrevivência, não mais do mal e a mentira. E a expansão da verdade o dará mais vida e poder. Terão um entendimento que não discordará de outra na prática, mas apenas em palavra. Versículo 18. Deixará cada um seguir sua preferência, não o confrontando nos atos, porém em palavra. Se acaso ouvir, ganhou sem o obrigar. E se não ouvir, deve buscar um acordo em cada caso que tiver atrito, diferente interpretação de lei. Versículo 19. Para ser possível uma convivência entre divergentes leis, sem que uma lei passe por cima do regimento da outra, não tendo acordo feito para isso, conforme o nível de desobediência tolerável por cada lei em atrito. Versículo 20. As leis corruptíveis que firmarem parceria com a incorruptível devem tolerar a desobediência a Deus apenas em palavras, jamais nas obras, quando o atrito com outras leis que aceitam a prática de coisas mais toleráveis contra Deus. Versículo 21. Logo no início do acordo, deve tolerar mais coisa que na sequência, tende-se a reduzir até chegar ao limite tolerável desejado. Não havendo redução, por existir ali pessoas mal intencionadas que não aceitam melhorar seu comportamento, deve ser excluída. Versículo 22. No acordo feito entre as leis em conflito, as interpretações poderão se associar para um acordo, podendo gerar perda de costume da santa lei, e este cuidado deve existir para preservar os bons costumes. Versículo 23. O julgamento do atrito entre as leis deve ser feito com a representante de ambas e os envolvidos, usando a interpretação de cada lei. E se ficar constatado que violou a própria lei que vive, o violador será julgado pelo representante da lei, e deixa de ser um atrito entre as leis somente para o violador. Versículo 24. E passa a ser um atrito entre as leis para o representante das leis, e a lei prejudicada passa a ter débito a receber da outra, e o envolvido prejudicado da outra lei estiver certo. E o envolvido prejudicado da outra lei estiver certo. Versículo 25. Quando a violação de uma lei por de outra lei e que também violou sua própria lei, houve dupla transgressão, que penaliza o poder que rege a lei do violador, favorável à lei prejudicada, e o violador deve ser punido por seu regime. Versículo 26. O julgamento do atrito entre as leis, a punição e a indenização em dinheiro, da lei acusada para a lei vitimada. E quem violou a lei aposta não é punido nesse julgamento, pois fica como um caso de problema doméstico. Versículo 27. Havendo atrito entre as leis, quando na invasão de um regime a outro, não significa a transgressão do invasor, ou caso houve permissão de quem vive o regime oposto ao procedimento usado na interferência. Versículo 28. Portanto, nenhum regime tem domínio perpétuo contra a vontade de quem a vive. E se tiver desejo de mudar, tem que conhecer outro regime para penetrar no seu entendimento, através dos que já o vivem e propagam. Versículo 29. Contra a lei da liberdade não existe outra lei que possa prevalecer, e alguma atreve-se a resisti-lo jamais prevalecerá, porque confronto com o conhecimento e entendimento humano a vida e felicidade dos povos. Versículo 30. A interferência racional de um regime em outro é uma saudável concorrência, onde quem melhor vencer ganhará. E essa vantagem poderá não ser real, e o que na aparência mostra ser melhor poderá não ser de fato, levando os decididos a uma decisão precipitada. Versículo 31. Quando houver conflito prático de lei em um caso, que ainda não há acordo confirmado com diferente interpretação para criar o atrito, a separação das leis e o regimento vivido.
Versículo 32. O representante da lei deve pedir à autoridade espiritual local para consultar o Deus sobre o caso, para que o próprio Deus designe a interpretação no caso, e o que Deus determinar fica estabelecido, casos que ocorrer futuramente com a mesma semelhança. Versículo 33. As leis que normalmente já vivemos, contudo ainda não houve questão com o novo povo, com nosso povo, as interpretações opostas ainda não o prejudicaram. Continua como está, até que venha a surgir uma injustiça contra alguém dos nossos. Versículo 34. A base usada para nossa interpretação, o primeiro segredo é o segundo grande mandamento da lei de Deus, e deve ser usado para todas as leis corruptíveis que atuam favorável à lei livre de Cristo. Versículo 35. Desde o início devemos ficar atentos a todos os casos que venham envolver algum dos nossos, a criação e produção de provas, acusações e manipulação, especialmente para prejudicar a leis contaminadas e acusar as leis santas. Versículo 36. Pois procuram posicionar todas as leis como pervertidas e iguais, dando a entender que não há diferença no viver, impedindo de quem poderia mudar, fazer essa mudança, vos desiludindo e deixando-os sem esperança. Versículo 37. Os que vivem o regime das leis corruptivas, usada como suporte e acesso à lei de Cristo, terão duplo comportamento da lei que vive e da lei livre que leva até Cristo. Versículo 38. O duplo comportamento é se viver uma divergência combinada em um acordo firmado nas obras, porém nas palavras não há acordo firmado, atuando oscilante e falso nas palavras, verdadeiro e firme nas obras. Versículo 39. Na prática vive uma lei submissa a outra excedente, e que não faz confronto nas obras, contudo nas palavras poderá fazer, se houver necessidade. Versículo 40. A divergência das palavras é uma ação contraditória que oscila entre o acordo e a discórdia, para poder ser omitido os dois sentidos de entendimento das palavras, vivendo para um Deus e rendendo glória e outra a outro Deus maior. Versículo 41. As palavras contradizendo testificam de dois deuses opostos, em que o reino da terra, uma que reina na terra e o outro é reino nos céus. Mas não impede que quem queira agrade ao Deus do céu, porquanto aceita a existência de um Deus maior que o seu. Versículo 42. Por causa disso, alcança as bênçãos corruptíveis, conquistadas do grande Deus através de outro Deus inferior. Já livre de qualquer tipo de maldição, porque toma posse livre de qualquer tipo de engano na consciência em relação ao bem que chegará até vós. Versículo 43. Contraindo maldição à terra, enquanto recebemos bênçãos do grande Deus, dono de tudo, e honramos e glorificamos outro Deus. Com isso somos abençoados por sermos injustos, não justo. Traímos a bondade de Deus, que sempre abençoa, usando outro Deus inferior. Versículo 44. O grande Deus abençoa para ser honrado e glorificado pelo que são abençoados. E quando isso não ocorre, os que aceitam bênção provocam a sua ira. Transformam o bem em mal, bênção em maldição. Versículo 45. Deus permite que outros deuses sujeitos a ele abençoem as pessoas, desde que os que são abençoados se certifiquem que ele não aceita que outro Deus seja honrado e glorificado em seu lugar, e que cada Deus seja honrado com justiça e merecimento. Versículo 46. Quando aceitamos qualquer tipo de vantagem contrária à verdade e à vontade do grande Deus, somos obrigados a honrar outro Deus, cujas vantagens são dadas para haver resistência aos céus e ao Altíssimo. Versículo 47. E essa vantagem divina não foi revelada aos viventes. O próprio Deus vivo já se faz presente na terra. E os que vos resistem têm como adversário a palavra oscilante entre o acordo e a discórdia. Versículo 48. Acordo para os que não querem guerrear contra o Deus vivo, aceitando a paz e o amor. Discórdia para os que querem continuar lutando contra o Deus Altíssimo. Versículo 49. A palavra oscilante joga os que resistem à verdade de um lado para outro, conforme o sentido omitido na ocasião, que dá um sentido ou direção favorável ao contrário, ao desejo dos que vos resistem. Versículo 50. A direção e sentido dado é apenas em palavra, e quando emitido pode chegar a qualquer lugar do mundo, confirmar que nos encontramos em qualquer parte da terra, uma projeção simulada que perturba e confunde todos que vivem presos ao que se fala. Versículo 51. Encontraram um poderoso adversário, que é a palavra com verdade, capaz de penetrar nas mais profundezas da terra e confins do mundo, e quando lançada palavra sobre palavra, é impossível se traçar o perfil estratégico por ela. A gente concluiu aí, irmão, mais um capítulo, né? Em 51 versículos,
do capítulo 12 da parte A, leis corruptíveis, deve não me pedir o acesso de todos que queiram ir a Cristo e sua glória. Mais um capítulo aí importantíssimo aí para coleção de riqueza aí no plataforma YouTube, né, irmão? Muita informação boa, importantíssima aí para enriquecer essa plataforma. Nunca se viu tanta informação importante como agora, hein, irmão? Então agradeço a todos em nome de Jesus.